E aí, futuro servidor, futura servidora, bora para uma análise tática da nossa Constituição? Hoje o papo é reto. A gente vai desvendar aqueles artigos que, sempre caem em prova, principalmente na temida CESP-CEBRASP. Então já pega o caderno aí, que a dica de hoje vale ouro. Olha, a gente sabe, né? É muito frustrante passar meses estudando para, no final, perder aquela questão decisiva por causa de uma pegadinha boba. Mas, isso vai acabar hoje. O nosso papo aqui é um guia sem enrolação para a gente desarmar junto essas armadilhas e garantir aqueles pontinhos que, no final, fazem toda a diferença na sua aprovação. Então vamos lá. A gente vai começar pelo começo, pelo alicerce mesmo, a base de toda a nossa república. Pensa nisso como a fundação de um prédio. São esses princípios que seguram toda a estrutura. E é justamente por isso que as bancas, elas adoram cobrar isso. É um prato cheio para elas. Olha só esse texto. Aqui está o coração da nossa Constituição, o artigo 1º, que define os fundamentos do Brasil. E a nossa tática aqui é focar em 2 pontos. O inciso 2, cidadania, e principalmente o 3, a dignidade da pessoa humana. Pode até parecer uma coisa meio abstrata, né? Mas na prática as consequências disso são bem concretas, viu? E aí vem a pegadinha, a armadilha clássica. A banca joga essa na sua prova. A dignidade da pessoa humana é só um princípio, uma ideia bonita. Não pode criar uma regra de verdade, uma proibição. E aí, tá certo ou tá errado isso? Errado. Completamente errado. E o legal é justamente isso. A dignidade da pessoa humana não é um enfeite na Constituição, não. Pensa nela como a mãe de todos os direitos. É dela que nascem regras super específicas, super concretas, como a proibição da tortura, lá no artigo 5º. Ou seja, é um princípio com força, e muita força. Agora, vamos para outro pilar fundamental. O Brasil é uma federação. Ponto. E isso, gente, não se mexe. É o que a gente chama de cláusula pétrea. Sabe o que isso significa? Que nem o Congresso, com todo o poder que tem, pode fazer uma emenda constitucional para acabar com a federação. É tipo uma regra blindada, com proteção máxima. Beleza, então qual é a tática aqui? Grave essa palavra. Indissolúvel. A federação é indissolúvel. Qualquer papo de, tal estado vai ser separado do Brasil, vamos fazer um movimento de secessão, e esquece. Constitucionalmente, isso não existe. É inválido. E só saber isso já mata um monte de questão de prova. Tudo bem, agora respira fundo, porque a gente vai entrar no campo minado mais famoso de todos os concursos, o artigo 5º. Sério, aqui cada vírgula, cada palavrinha conta. As bancas amam, simplesmente amam explorar os detalhes para pegar quem está meio desatento. Mas fica tranquilo, a gente vai desarmar essas bombas juntos. Olha bem para a redação desse trecho. A Constituição diz que todo mundo pode se reunir pacificamente, mas tem uma condição. E é aí, exatamente nessa condição, que está o perigo, que a banca montar armadilha. E pronto, tá aí ela, a pegadinha número 1 sobre esse assunto. A banca vai lá, sutilmente, e troca uma palavra-chave. E o que era certo vira errado no piscar de olhos. E olha, não é pouca gente que cai nessa não. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. O que a Constituição exige? Aviso prévio. E o que ela não exige? Autorização. São coisas totalmente diferentes. O aviso é só para, a autoridade poder organizar o trânsito, garantir a segurança de todo mundo. Agora, a autorização, isso significaria que o Estado poderia dizer não, não pode se reunir. E ele não pode fazer isso. Entender essa diferença é crucial. Bora para mais uma armadilha clássica do artigo 5º. Sigilo das comunicações telefônicas. A regra geral é clara, é inviolável. Mas o que a prova cobra? A exceção, claro. E como a gente pode ver no texto, essa exceção é super, mas super restrita mesmo. Para quebrar o sigilo telefônico, tem que ter um combo, uma dupla de requisitos. Não adianta ter só um, tem que ter os dois juntos. Primeiro, uma ordem judicial, tem que vir de um juiz. E segundo, o motivo tem que ser ou para uma investigação criminal ou para uma instrução processual penal. Fim, não tem uma terceira hipótese. E agora, anota aí a dica de ouro para nunca mais errar isso na vida. A quebra do sigilo telefônico é só para casos penais. Repete comigo, só penal. Se a questão falar em investigação administrativa, processo civil, qualquer outra coisa, tá errado. Pode marcar errado sem medo. A Constituição foi bem clara nisso. E para a gente fechar esse bloco, um último ponto, rápido, mas super importante. Liberdade de imprensa. Sim, ela é garantida, é fundamental. Mas atenção, não é um cheque em branco para sair falando o que quiser. Se causar dano, se atacar a honra, a imagem de alguém, por exemplo, com fake news, aí vem a responsabilidade. E as consequências são direito de resposta e indenização.
Muito bem, agora a gente muda um pouco o foco. Vamos sair dos direitos individuais e entrar na organização do Estado. A gente vai falar sobre a figura do presidente da República e também sobre como o Brasil se relaciona com outros países. Uma coisa que define nosso sistema de governo é o presidencialismo. E o que isso quer dizer na prática? Que uma única pessoa, o presidente, acaba acumulando duas funções gigantescas. Em outros sistemas, como no parlamentarismo, por exemplo, essas funções são de pessoas diferentes. E são essas as duas faces do presidente, os dois chapéus que ele usa. Primeiro, ele é o chefe de Estado. O que é isso? Ele é o representante do Brasil lá fora, a cara do país no mundo. E, ao mesmo tempo, ele é o chefe de governo, que é quem administra o país aqui dentro, no dia a dia, comandando os ministérios e tocando a gestão pública. Agora, atenção máxima aqui, porque essa é uma confusão clássica de prova. O examinador adora misturar as coisas. O artigo 4º fala dos princípios que o Brasil segue nas suas relações internacionais. Já o artigo 5º, como a gente viu, fala de direitos individuais. A pegadinha é pegar algo do artigo 5º e dizer que é um princípio do artigo 4º. Por exemplo, a proibição de extraditar alguém por crime político. Isso é um direito individual, está lá no artigo 5º. Não é um princípio de relação internacional do artigo 4º. Fica ligado nisso. Ok, pessoal, chegamos na reta final. Agora é a hora daquela revisão tática para a gente martelar na cabeça os pontos mais importantes que vimos hoje. Pensa nisso como um resumo para levar direto para a hora da prova. Primeiro resumo tático. Reunião precisa de aviso prévio, não de autorização. Gravou? Aviso, não autorização. Segundo ponto, sigilo telefônico. Para quebrar, só com o combo completo. Ordem judicial e só para caso penal. Mais nada. E o terceiro e último ponto, federação. Ela é indissolúvel, é cláusula pétrea, não tem conversa, não tem brecha para separação. Pronto! Com essas táticas no seu arsenal, o estudo fica muito mais estratégico. Claro que ler a lei é fundamental, mas saber onde a banca gosta de atacar, isso te dá uma vantagem enorme. E agora eu deixo uma pergunta para reflexão. Qual outro artigo da Constituição sempre deixa aquela pulga atrás da orelha na hora da prova? Pensa nisso e continuem com foco total nos estudos.